Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência à nossa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós iremos expor o capítulo 5 da Confissão, cujo tema é da providência. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura, lá em Hebreus 1, do versículo de 1 a 3. Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Diz assim a Sagrada Escritura: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bom e gracioso Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos ensina acerca da Tua santa providência. O Senhor nos ensina que é o Senhor mesmo quem governa a Tua criação, quem a mantém, quem a sustenta, que dirige e dispõe todas as coisas. Que doutrina maravilhosa, que alenta o nosso coração, Senhor. Sê conosco, então, durante esse estudo, e nos ensina acerca da Tua palavra, para o louvor da Tua glória. Amém. Perceba que Hebreus 1, versículo 3, deixa claro que Cristo, ou em Cristo, pela palavra do seu poder, são sustentadas todas as coisas. É sobre esse sustento de todas as coisas que nós falaremos agora. Essa expressão resume bem a doutrina da providência. Às vezes nós usamos a palavra providência apenas como um sinônimo do agir sobrenatural de Deus em circunstâncias diversas e adversas. Nós geralmente nos referimos à providência sobre o agir de Deus em nos livrar do sofrimento, ou talvez em conseguir algo que nós necessitamos muito, como trabalho, como emprego, como um cônjuge, como filhos. E aí, geralmente, nós nos referimos à providência de Deus, a essas intervenções ocasionais, geralmente de cunho sobrenatural, ou pelo menos dentro da nossa perspectiva, é o realizar de coisas que julgamos ser impossíveis. E aí chamamos esse agir sobrenatural ou extraordinário de Deus de providência. Pelo menos esse é o uso mais comum que costumamos fazer do termo. Também, quando nós estudamos acerca da providência divina, nós precisamos lidar com alguns problemas. E aí é que surgem algumas dificuldades relacionadas ao termo. Porque se na providência divina nós estamos falando de um controle ou de um governo de Deus sempre presente em sua criação, como explicar determinadas coisas, como, por exemplo, a ocorrência de desgraças, de crimes hediondos, de tragédias naturais como terremoto, tsunamis, furacões, como pandemias e afins? Quando todas essas coisas ocorrem, nós precisamos sempre lidar com o seguinte questionamento. Pelo menos nós vemos isso muito frequente nas redes sociais. Onde estava Deus quando ocorreu tudo isso? Se Deus é bom, por que não impediu que isso ocorresse? Ou Ele não tem controle sobre todas as coisas? Se Deus é bom, por que não acaba o mal? Porque o mal está sempre acontecendo, ocorrendo. Ou como aquele ateu Christopher Hitchens falou, se Jesus pode curar um cego, por que ele não cura a cegueira?
É uma forma de dizer, se ele é bom e ele é onipotente, por que que ele não acaba com o sofrimento e com todas essas tragédias? E aí, para alguns, então, se Deus existe, ele ou é onipotente ou é bom, mas não pode ser as duas coisas. Porque se ele é bom e não acaba com o mal, é porque ele não tem poder para acabar com o mal. Se ele é onipotente e não acaba ou não põe fim a todas essas coisas, então é porque ele não é bom, pois ele tem todo o poder para fazê-lo, mas não faz. Então esses questionamentos nós lidamos sempre com eles. E esta doutrina, a doutrina da providência, nos ajudará a tratar com essas indagações, a lidarmos com ela dentro de uma perspectiva bíblica. E é interessante porque o problema do mal ou o problema do sofrimento e das tragédias sempre tem encontrado algum tipo de explicação, ou que nega Deus, ou que diminui o poder de Deus, para que o indivíduo então se sinta confortável em lidar com estas coisas. Tá? Por exemplo, uma proposta que tem sido oferecida é a do panteísmo, aquele pensamento que não conhece distinção alguma entre o ser de Deus e o mundo, ou que geralmente entende que o mundo, a natureza e Deus é a mesma coisa. Deus está em tudo e tudo é Deus. Por isso é panteísmo. Deus é, de certa maneira, engolido pelo mundo. Deus deixa de ser um ser pessoal e passa a ser apenas uma energia, uma força atuante em todas as coisas. Então o panteísmo ele estabelece uma relação tão íntima entre Deus e a natureza ao ponto de misturar as duas coisas. E no que concerne ao nosso assunto da providência, você não encontra esse pensamento, uma doutrina da providência muito bem elaborada, uma vez que se confunde muito a ideia de criação e de preservação. Ademais, você não tem um Deus guiando e controlando todas as coisas, pois a natureza foi divinizada, a natureza foi deificada, e de maneira tal que dentro de uma visão de mundo panteísta, tudo que nós teremos é um destino cego, uma força agindo sem propósito, sem plano, cegamente no universo. Uma resposta ao panteísmo tem sido também apontado por uma outra vertente diametralmente oposta, que é o deísmo. O deísmo, em princípio, nega a ação de Deus no meio da sua criação. Que o que Deus simplesmente fez ou faz é criar leis naturais e tudo então é regido por essas leis e Deus não tem controle. Ele é como um grande relojoeiro que criou o mundo, deu corda igual um relojoeiro dá corda num relógio e deixou funcionando por conta própria. Deus não está aqui, ele está lá distante. Então ele, no máximo, na melhor das perspectivas, Deus apenas intervém ocasionalmente na história. Mas via de praxe até isso tenta negar o deísmo. Então temos essas visões de mundos e a visão de mundo ateísta que nega a existência de Deus e que nega a existência de um ser divino. O que existe é apenas o mundo natural, o que existe é apenas aquilo que nós vemos, são apenas leis e nada mais, ok? Apenas matéria, leis e nada mais. Tudo isso porque o homem é incapaz, a parte da revelação de Deus, explicar como um ser bom e onipotente se relacionaria com a sua criação. É por isso que a doutrina da providência é tão importante para nós e por isso precisamos entendê-la. A primeira seção trata acerca da natureza da providência. Diz assim a seção 1. Deus, o grande criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, das maiores até as menores,
por sua muito sábia e santa providência, de acordo com sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Esta primeira sessão ela nos ajuda a entender o que é providência. Mas antes de definirmos a partir do texto o que significa providência, precisamos dizer o que providência não é. Então, providência não é uma simples intervenção sobrenatural de Deus na história, como aludimos no início do nosso estudo. Providência também não é um termo sinônimo de decreto, e por algum tempo se imaginou isso, por algum tempo providência e decreto eram termos usados intercambiavelmente por alguns, eram usados de forma análoga, mas isso por causa do significado da palavra providência, né? Da expressãozinha latina providentia, ou da expressãozinha grega pronoia, que significa literalmente previsão ou provisão considerada antecipadamente. Por causa desse conceito, se imaginava, então, se usava o termo providência como sinônimo de predestinação ou do decreto de Deus. Contudo, não é esse o sentido da palavra providência quando nós usamos. Ela está relacionada com o decreto, mas ela não pode ser confundida com o decreto. E nós entenderemos logo mais o porquê. A providência está relacionada ao governo de Deus e à preservação da criação, mas não é sinônimo do decreto. Enquanto o decreto é o plano, o propósito de Deus estabelecido na eternidade para todas as coisas, na providência é o agir de Deus, é o executar de Deus do seu decreto. Deus executa o seu decreto de duas maneiras: por meio de sua criação, criando todas as coisas, e por meio da sua providência, onde ele provê, onde ele dispõe, onde ele governa todas as coisas, tá bom? Então a providência diz respeito ao agir de Deus no executar, no efetuar do seu decreto. Por isso não são termos sinônimos. E o que é então providência? E antes ainda de definirmos, precisamos entender que providência não é sinônimo também de milagres. Embora milagres sejam intervenções extraordinárias da providência de Deus. Contudo, a providência não pode ser reduzida ao termo milagre, porque ela é muito mais ampla. O que significa então providência? O teólogo Lois Berkhoff, ele resume bem providência quando o significado de providência, quando ele diz: pode-se definir a providência como o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Uma outra definição bem interessante é que nós encontramos no catecismo, no breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 11, ou melhor, na resposta à pergunta de número 11, sobre o que é providência. Então, breve catecismo de Westminster, pergunta de número 11, a resposta a essa pergunta é: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Essa definição ela é boa, porque nos ensina que a providência de Deus implica na santidade, sabedoria e onipotência de Deus em preservar e governar a sua criação. E quais são os objetos dessa providência também? O breve catecismo explica que são todas as criaturas e todas as ações delas, ok? Então, o que é a providência? A providência de Deus nada mais é do que o governo, do que a preservação de Deus sobre tudo aquilo que ele criou, tá bom? Como o Berkhoff nos disse, é o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador ele governa
e preserva todas as suas criaturas, tudo que se passa no mundo, e dirige tudo para um determinado fim. Há um propósito, há um fim, uma finalidade na providência divina. Queridos, dito isso, essa primeira sessão, esse primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster também nos mostra quais são os elementos da providência divina. Perceba que a sessão diz que Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas que há, né? Então veja, os verbos sustentar, dirigir, dispor e governar são elementos da providência divina. É a forma como Deus então efetua, executa a obra da providência. Na teologia, esses 4 pontos se encaixam dentro de 3 partes, ou dentro daquilo que nós chamamos de 3 partes da providência divina, que é a preservação. Então, a preservação, ela pode ser definida no texto da Confissão de Fé, da CFW, no verbo sustentar. Então, sustentar é o preservar de Deus, é a manutenção de todas as coisas criadas. Nós já trataremos de cada um desses elementos. A segunda parte da providência é o que nós chamamos de concorrência ou concursos divino, que se refere à vontade de Deus, né? De como a vontade de Deus ela ocorre simultaneamente com a vontade de suas criaturas. Então é a vontade de Deus como fundamento ou como a causa da vontade de suas criaturas, garantindo a liberdade de suas criaturas, mas ao mesmo tempo a eficácia de seu decreto. Nós já também trabalharemos esse ponto. E aí nós percebemos a concorrência divina, resumida, ou melhor, expressa nos termos dirigir e dispor. Ou seja, como é que Deus vai efetuando a sua providência nesses pormenores no meio da sua criação. Como ele dirige e dispõe tudo no mundo criado. E a terceira parte da providência divina é o governo, onde Deus soberanamente manifesta o seu domínio sobre tudo. Ok? E o texto diz isso, que ele governa tudo. Então, sustentar, preservação, dirigir e dispor, concorrência, governar, o governo divino, tá bom? Então vamos ver cada um desses 3 elementos expressos aqui na doutrina da providência. Há 4 verbos, mas esses 4 verbos aqui referem-se a 3 partes da doutrina da providência. A primeira parte é a preservação. E sobre a preservação, quando nós falamos dela, nós nos referimos à manutenção e o sustento e a preservação de tudo. Berkhoff nos ajuda a definir esse aspecto da providência divina e ele fala que essa preservação é a obra contínua de Deus pela qual ele mantém as coisas que criou juntamente com as propriedades e os poderes que adotou. Então tudo aquilo que Deus criou o fôlego de vida no homem. E você percebe então que isso ainda é mantido na criação. Deus criou os céus, Deus criou a matéria, Deus criou a energia, Deus criou tudo quanto há. E toda essa matéria, principalmente a matéria primária, ela permanece a mesma. Ela é mantida e preservada pelo poder divino. Deus mantém as propriedades de tudo aquilo que ele criou. E ele mantém, inclusive, o curso das coisas que ele criou. Então você vê o céu, você vê o sol, você vê a lua, os mares, os montes, a terra. Desde que o Senhor criou, essas coisas sempre existiram. Há movimentos nelas, é bem verdade. Isto é, elas passam por mudanças em seus fenômenos, naquilo que está relacionado à sua aparência, mas em sua essência,
é a mesma criação. Ele mantém, ele preserva, ok? Ele preserva todas as coisas. E quando nós falamos dessa manutenção e preservação, abrangendo todas as coisas, nós, em relação à doutrina da providência, e nós veremos isso na semana que vem, que há uma providência especialíssima, que é a providência de Deus em relação ao seu povo, à sua igreja. Então, mas antecipando aqui já aspecto dessa verdade, quando nós falamos da preservação de Deus, nós falamos da preservação e manutenção de tudo que Deus criou e especialmente do seu povo. Tá bom? Vamos ver alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender isso. Abra sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Nós lemos o seguinte: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há, os mares, e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então ele não apenas criou, mas ele preservou. Criação e preservação. Ok? Há outros textos que deixam isso também claro, né? Um exemplo clássico disso é o que nós lemos em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, onde nós lemos que Deus, ele sustenta todas as coisas, né, por meio do Filho de Cristo Jesus, pela palavra do seu poder. Então ele sustenta tudo. Nele também é dito que tudo subsiste. Ademais, ainda vemos lá em Atos 17, Paulo falando: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então nele vivemos, movemos e existimos. É nele que a humanidade é sustentada. Embora nem toda a humanidade adore a Deus, nem toda a humanidade viva para a glória de Deus, mas toda a humanidade só existe, só vive por causa de Deus. Ok? Então essa é a doutrina da preservação de todas as coisas. E de um modo especial, Deus preserva o seu povo. Tá bom? E eu vou tratar mais desse aspecto da providência especialíssima de Deus na semana que vem. Tá bom? Mas Deus preserva todas as coisas e Deus preserva o seu povo. Tá bom? Um outro elemento da providência divina é a chamada concorrência divina ou concursos divinos, que é a forma como a providência se relaciona com o curso de todas as coisas e com a vontade de suas criaturas. Chamamos esse elemento da concorrência divina ou de concursos. Por que concorrência ou concursos divinos? Porque é literalmente com-ocorrência, ou ocorrência conjunta, tá bom? E diz respeito com a vontade de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, ou a causa causadora de todas as coisas. Então, esta vontade de Deus se relaciona com o curso das coisas criadas, ou com a vontade de suas criaturas morais, e Deus, então, a sua vontade, age com a vontade dessas criaturas, tá bom? Nesse sentido, Berkhoff nos ajuda a entendermos o termo quando ele fala: cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados em harmonia com as leis pré-estabelecidas de sua operação, fazendo-os agir precisamente como agem. Então, o que é a concorrência divina? É a cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados, em harmonia com as leis pré-estabelecidas de sua operação, fazendo as coisas agirem exatamente como elas agem. Em outras palavras, na concorrência, Deus não anula a vontade de suas criaturas,
mas sua vontade é a causa, né, das causas secundárias. Vamos ainda destrinchar mais esse ponto. Tudo que está em movimento tem uma causa. Quando nós falamos de causas secundárias, nós estamos falando de tudo aquilo que ocorre ou que leva as outras coisas a ocorrerem, que está debaixo dessa causa primária, que é a vontade de Deus. Ok? A causa primária é o próprio Deus, o seu decreto e a sua vontade, que determina que tudo deve ser como Deus decretou, em todos os seus pormenores. A providência divina é como Deus efetua o seu decreto, efetua a sua vontade. E a causa secundária diz respeito às ações e vontade de suas criaturas. De fato, a criatura age, né? Por exemplo, o leão, de fato, quando ele tem fome, ele come, e ele vai comer a sua presa. O ser humano se alimenta, o ser humano procura emprego, então ir atrás do alimento, trabalhar para que o alimento seja produzido, ou no caso do leão, ir atrás da presa, porque ele tem fome, se alimentar, se sustentar, enfim, tudo que o homem faz no universo criado, todo o movimento das criaturas tem um efeito, tem uma reação. Então, por meio da vontade por meio da vontade de suas criaturas morais, por meio dos instintos de suas criaturas irracionais, uma série de outros eventos são desencadeados. E aí, esta vontade, essa causa que desencadeia todas as demais séries de eventos, nós chamamos ela de uma causa secundária. Ou seja, é a própria criação fazendo com que o universo esteja em constante movimento, fazendo com que todas as coisas continuem a fluir. A criação não é inerte, ela não é estática nesse sentido, ela está em movimento. Contudo, embora hajam causas secundárias, né? Um exemplo aqui, um supermercado abriu aqui em São Luís. Então, essa ação de abrir um supermercado em São Luís gera uma série de outras ocorrências, como empregos, e esses empregos irão gerar outros também empregos, isso irá fazer a economia local se movimentar. Veja, uma simples ação, uma simples ocorrência causou outras ocorrências. Chamamos isso de causas secundárias. Mas qual é a causa primária? Que é a base e o fundamento de todas as demais ocorrências. Essa é a vontade divina. Tá bom? Herman Bavinck nos ajuda ainda a entendermos isso ao dizer que todas as coisas têm uma causa. E essa causa é basicamente um componente da toda poderosa e totalmente sábia vontade de Deus. Em relação à concorrência divina, Herman Bavinck ele sumariza toda a questão explicando o que ela significa. Perceba o que diz aí então o Herman Bavinck. Com seu poder todo-poderoso, Deus torna possível toda causa secundária e está presente nela com o seu ser, em seu início, progresso e fim. É Ele que estabelece e coloca em ação e que também se une a ela em seu trabalho e a leva a seu efeito. Ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas essa atividade energizante da causa primária nas causas secundárias é tão divinamente grande que precisamente por meio dela ele incita essas causas secundárias à sua atividade própria. A providência de Deus, pontua ainda Herman Bavinck, não elimina, mas estabelece a causa secundária. A concorrência é precisamente a razão para a alta atividade das causas secundárias. E essas causas, sustentadas do início ao fim pelo poder de Deus, trabalham com uma força que é apropriada
e natural para elas. Então veja, a causa primária de Deus é a razão de todas as causas secundárias. Então, as ocorrências secundárias, o exercício da vontade de suas criaturas, as ações e os movimentos das coisas criadas, essas coisas não são eliminadas pela doutrina da providência. Mas na providência divina, na vontade de Deus, por meio da vontade de Deus efetuada na sua santa providência, é que todas as demais ocorrências são possíveis. De maneira tal, queridos, que se não houvesse Deus no universo, não existiria movimento algum. Ok? Então, por isso que Atos 17, 28 nos lembra, é nele que nós existimos e nos movemos. Sem Deus, sem sua vontade, não há qualquer movimento, pois é ele que causa as demais causas. Tá bom? Esse assunto é importante porque quando nós falamos do mal, quando nós falamos do pecado, de coisas assim, e nós trataremos disso a semana que vem, nós estamos falando de coisas que são efetuadas pelas causas secundárias. Então, é o homem que peca, ok? Agora, isso é importante porque Deus ele não é o autor do pecado. Porque Deus ele não anula que haja ocorrências secundárias. O que Deus faz? Ele é a causa primária das causas secundárias. Isso significa o quê? Que ele violenta e força a coisa a acontecer? Não. Deus deu livre-arbítrio para o homem. Ok? E o homem, então, no exercício do seu livre-arbítrio, caiu e trouxe grande pecado para o mundo. E ao fazer isso, tudo isso estava debaixo do governo de Deus, não a parte dele. Mas de tal maneira que Deus tem o controle de tudo, mas que o homem é completamente responsável. Queridos, há provas bíblicas dessa concorrência divina? Sim, há provas bíblicas dela. Permita-me, então, mostrar alguns exemplos, tá bom? Um exemplo clássico que eu gosto, e aí, devido ao nosso tempo, para não extrapolarmos muito, vou pegar o texto de Gênesis, capítulo 50, versículo 19 a 20. Gênesis 50, versículo 19 a 20. Diz assim, Gênesis 50, 19 a 20. Respondeu-lhe José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. É interessante essa história. Por quê? Porque os irmãos de José estão com medo. Porque eles pecaram realmente contra José. Você conhece a história toda. Então eles venderam José, quase mataram José. Uma série de eventos por meio dessa ação deles, veja aí a causa secundária. Então os irmãos de José venderam José, por meio dessa ação dos irmãos de José, outras ocorrências aconteceram. E aí você vê a história de José vendido como escravo, até chegar o momento que ele se torna a pessoa mais importante abaixo de Faraó, ok? Ali no Egito. E embora os irmãos de José tivessem agido de maneira maligna, olha o que José diz. Vós, na verdade, intentaste o mal. Esse era o desígnio de vocês, era maligno. Vocês agiram de maneira maligna. Porém, Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Vós intentaste o mal, mas Deus tornou o mal em bem. Uma melhor tradução não é Deus tornou o mal em bem, é a mesma palavra que é usada aqui no original para a tradução primária aí do texto, que diz vós intentaste o mal. Literalmente é, vós intentaste o mal, Deus intentou o bem. No intento dos irmãos de José, havia ali concorrendo em paralelo o intento divino. Veja, não anula a malignidade dos irmãos de José, mas
A vontade de Deus estava agindo simultaneamente. Ok? Por isso, concorrência. Ocorrência, concorrência. Tá bom? Simultaneamente. E olha que legal aqui, naquele ponto que nós trataremos ainda também semana que vem. Para que se preserve, muita gente convida, a preservação do povo de Deus. Primeiro elemento que nós também tratamos da providência divina. Tá bom? E existem outros exemplos, né? Como o caso, por exemplo, a concorrência divina agindo naquilo que, por exemplo, é mal. Há um exemplo clássico disso. Lá Isaías 10, 5. Ai da Síria, cetro da minha ira. Né? A vara na mão da Síria era a disciplina de Deus sobre o seu povo e ele ia destruir a Síria. Por meio da malignidade da Síria, Deus ia disciplinar o seu povo e ia destruir a Síria. Deus estava agindo concomitantemente por meio da maldade da Síria. A mesma coisa com Deus levantando os caldeus sobre o seu povo, como estudamos já no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 5 a 11. Deus diz que vai levantar aquele povo. Veja, aquele povo está indo contra Israel por vontade própria, por arrogância, por maldade. Mas Deus está dizendo, não, eles estão agindo assim, é bem verdade. Essa é a razão deles, essa é a causa secundária. A causa primária, eu estou levantando esse povo para disciplinar o meu povo. Mesma coisa sobre Faraó, você lembra lá de Romanos 9,17? Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Então essa é a doutrina da concorrência. A guisa de observação, queridos, Deus não é o autor do pecado. Ele extinguirá o mal. E sua ação por meio do mal redunda sempre na sua glória e no benefício do seu povo. Isso não anula a responsabilidade dos culpados. Por isso nós falamos de causa primária e causa secundária. A causa secundária ela acontece. O homem é responsável pelo que faz. O que nós estamos falando é que todas essas ocorrências elas só são possíveis por meio da causa primária, que é a vontade de Deus. Então, o que é a doutrina da concorrência? É a vontade de Deus agindo simultaneamente com a vontade de suas criaturas. Tá bom? E ainda um terceiro e último elemento da providência é o governo divino. O governo divino, como pontua Hermann Bavinck, descreve os outros dois aspectos como guiando todas as coisas de tal modo que o objetivo final determinado por Deus seja alcançado. Veja, quais são os dois aspectos anteriores que nós tratamos? Preservação e concorrência. No governo divino, nada mais é do que Deus preservando e mantendo tudo, dispondo e dirigindo tudo por meio da sua concorrência para chegar a um fim, alcançar um fim. Então esse governo de Deus refere-se a essas ações sendo realizadas com vistas a um propósito, que é a glória de Deus, que é o fim determinado por Deus. Berkhoff também ajuda a entender o governo divino na providência, quando ele afirma que esse governo é a contínua atividade de Deus, pela qual ele rege todas as coisas teleologicamente, a fim de garantir a realização do propósito divino. Nesse aspecto da providência, aprendemos que toda a criação é o reino do Rei Todo-Poderoso, que o nosso Deus está intimamente envolvido com a sua criação. Ele não apenas sustenta todas as coisas, mas ele governa tudo como um rei soberano. A Escritura, ela sobeja de declarações acerca desse reinado de Deus, do domínio dele. Você vê isso em Isaías 33, 22, Salmo 103, 19. Em 1 Timóteo 1, 17, ele é chamado de o Rei Eterno, Imortal. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como aponta Apocalipse 1, 6 e Apocalipse 19, 6. Ok? Então, por meio da sua providência, a sua providência diz respeito ao governo do grande rei sobre todas as coisas. Ele é o grande governante e ele está dirigindo tudo para chegar a um determinado fim. E como ainda pontua Bavinck, o governo do universo nesse aspecto ele não é democrático, nem republicano, nem constitucional, mas é monárquico.
A Deus pertencem os poderes legislativo, judiciário e executivo sem divisão. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o seu reino é todo o universo. Dito isso, queridos, um outro aspecto ainda dessa primeira sessão é a abrangência da providência divina. Tá bom? A CFW, né, a Confissão de Fé de Westminster, fala que a providência divina abrange todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, das maiores até as menores. A Escritura confirma essa declaração da Confissão de Fé de Westminster, afirmando claramente a ação e o governo de Deus sobre toda a criação. Se você abrir lá no Salmo 103, versículo 19, Daniel 4, 35, você observará que Deus governa todo o universo. Ok? Se você abrir lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, você verá que essa providência divina, ela abrange todo o mundo físico. Por exemplo, lá em Mateus 5, 45 diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Quem é que faz essas coisas ocorrerem? É o próprio Deus. Deus também tem controle sobre a criação irracional. Se você abrir lá o Salmo 104, versículo 21, 28, você vê que é Deus que alimenta os animaizinhos, que é Ele que sacia o leãozinho, que é Ele que cuida de toda a sua criação em todos os seus pormenores. Mateus 6, 26, nós lemos que as aves dos céus não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo nosso Pai Celeste as sustenta. É Ele que sustenta a criação inferior. Então esse domínio de Deus vai sobre, inclusive, a sua criação racional. Também esse governo de Deus vai sobre os negócios das nações humanas, ou das nações, os negócios dos governos humanos. Tudo isso está debaixo do poder, está debaixo do governo de Deus. Ok? É Ele que levanta reis e governantes. É Ele que derruba reis e governantes. Nada acontece a parte do seu governo. Atos 17, 26, ainda lemos acerca de Deus, né? Que de um só Ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Também o próprio Deus exerce na sua providência governo, o seu governo e a sua providência abrange toda a existência humana, incluindo até o seu nascimento, todo o processo gestacional, toda a vida humana. Se lembra do Salmo 139, versículo 16? Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos cada um dos meus dias, cada um deles escrito e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Também o governo de Deus está sobre abrange todas as coisas, inclusive aquelas coisas que nós consideramos acidentais ou insignificantes, por exemplo. Darei um exemplo acerca disso. Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33. Nós lemos o seguinte lá. Livro de Provérbios, capítulo 16, 33, diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então veja, a providência divina abrange inclusive as coisas que julgamos ser acidentais ou insignificantes. Porque a providência de Deus, ela abrange tudo. Por exemplo, ainda lá em Mateus 10, 30, nós lemos: e a quanto vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados.
A providência de Deus é vastíssima, queridos irmãos. E nós gastaríamos muito tempo aqui tratando desse ponto. Na sua providência, ele protege o justo. Salmo 4, versículo 8, Romanos 8, 28. Ele supre as necessidades do seu povo. Um exemplo clássico, Filipenses 4, 19. Ele responde às orações do seu povo. Um exemplo disso, Mateus 7, 7, né? Batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Né? Ele pune o iníquo, Salmo 7, versículo 12, 13. Enfim, a abrangência, como disse a confissão de fé, é sobre todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas. Então essa declaração está corretíssima. E qual é o fundamento da providência? Ora, o decreto divino. A CFW afirma que a doutrina da providência repousa sobre a infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade. Em outras palavras, sobre o seu decreto. Inclusive, se você tem prestado atenção, essa tem sido a ordem de nossas exposições. Primeiro, da doutrina da Trindade. Tá? Aliás, primeiro, da doutrina da Escritura. Segundo capítulo, Trindade Santíssima. Terceiro capítulo, decreto. Quarto, providência. Quarto, criação. Quinto, providência. Então, a doutrina da providência está intimamente vinculada à doutrina da criação, do decreto e do ser de Deus, da doutrina da Trindade. Então, qual é o fundamento? O decreto de Deus. Tá bom? É só você lembrar lá de Efésios 1:11, que nele, né, fomos predestinados segundo o conselho de sua própria vontade. É o conselho de sua própria vontade que determina todas as coisas na criação, ok? E na providência santíssima. Salmo 33, 10, 11 diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então é o seu conselho, é o seu desígnio que é o fundamento. Veja, ele frustra o propósito e os intentos das nações. Esse frustrar é o agir da providência divina. Mas esse agir da providência divina está fundamentado no decreto, na presciência, isto é, no conhecimento livre de Deus. E qual é o fim da providência? A CFW também fala: para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça e bondade. Não poderia ser diferente, irmãos. Uma vez que tudo é feito para a glória de Deus, o decreto visa a sua glória, a criação anuncia a sua glória e a doutrina da providência manifesta essa glória de Deus. E manifesta revelando inclusive os seus atributos, pois a doutrina da providência revela os atributos de Deus, como é descrito aqui, revela a sua sabedoria, isto é, revela a perfeição e a organização de como todas as coisas acontecem e ocorrem. O governo de Deus na sua providência é muito sábio. Nada está fora do seu lugar, do seu propósito. Tudo organizado sabiamente. Também a providência glorifica o poder de Deus, pois só um ser extremamente poderoso poderia sustentar, dirigir, dispor e governar tudo. E a Escritura ainda afirma que tudo é governado pela palavra do seu poder. A providência também revela a justiça de Deus. Tudo o que ocorre está de acordo com a sua perfeita justiça e retidão. Não há nenhuma mácula em Deus, em tudo que ele faz. Tudo é justo, tudo é perfeito. A providência também aponta para a sua bondade. Não há dúvidas de que tudo que Deus faz é bom, assim como ele é bom. A doutrina da providência também revela, joga luz sobre a misericórdia de Deus. Apesar do homem ser pecador, apesar da humanidade sobejamente ofender a Deus diariamente, ainda assim Deus dá fôlego de vida a todos os homens, a todas as mulheres, independentemente se esses são crentes, santos ou não. Todos vivem a partir
da manutenção, da preservação divina. E Deus ainda é tão misericordioso que ele dá tempo para que os homens se arrependam e usufruam da sua bondade providencial. Então é isso, queridos. Aqui então nós concluímos essa primeira parte da doutrina da providência, que é a sua natureza, a natureza de sua providência. E vemos todos os elementos relacionados a ela, tá bom? Que aplicações nós podemos tirar desse texto, desta doutrina e daquilo que nós estudamos hoje? Quais são as aplicações que nós podemos extrair desta maravilhosa doutrina da providência divina? Então, em primeiro lugar, a providência ela abrange todas as coisas. Essa é uma lição que extraímos aqui, incluindo as coisas que nós consideramos fortuitas. Tá? Ou seja, nós vemos o cuidado de Deus em cada lugar, em cada ponto. De fato, como Kuyper já havia apontado, né, não existe nada, nem 1 centímetro quadrado nesse vasto universo, acerca do qual Cristo não diga, é meu. Isto é, não existe nada nesse universo fora do domínio do Senhor. Mesmo aquilo que você considera fortuito, como o cair do cabelo, um fio de cabelo, está debaixo do governo dele. Desde o pássaro se alimentando em algum lugar, está debaixo do cuidado dele. Então a providência divina abrange todas as coisas. Segunda aplicação ou implicação que podemos extrair desse texto, o nosso Deus ele não intervém na história, tá bom? E inclusive até o título não é muito adequado daquele livro do Francis Schaeffer, mas não é culpa do Francis Schaeffer, mas da tradução, né? O título original acho que é O Deus que está lá, né? E Schaeffer, obviamente, por ser bastante ortodoxo nessa análise, ele jamais trataria de um Deus, ele não trata de um Deus que está distante. Pelo contrário, ele mostra o Deus que governa tudo, né? Mas o termo Deus que intervém, que é o título em português, não é muito adequado. Por que não? Porque a ideia de um Deus que intervém é a ideia de alguém que está do lado de fora. Quem é que intervém? É alguém que não está na situação, ele entra nela. E o nosso Deus não está lá fora apenas, né? Ele está dentro também. Então, ele é o Deus que excede a sua criação, mas ele é o Deus presente na sua criação. Ele está governando a sua criação. Ok? Então ele não é um relojoeiro que está do lado de fora e aqui e acolá talvez ele tenha alguma participação na história. Não. É como se a história fosse uma grande nave e o Senhor é quem está pilotando. Outra aplicação. Nada no mundo ocorre de maneira aleatória e sem propósito. Então, por mais que nada não pareça fazer sentido, lembre-se que você talvez esteja contemplando apenas uma ou algumas pecinhas de um imenso mosaico. E você está impedido de ver a beleza desse mosaico porque você está contemplando apenas partes, peculiaridades, pontos dele. Tudo quanto ocorre faz parte de um plano perfeito, sábio e santo, que beneficia a igreja do Senhor. E que é guiado tudo para a glória dele. O fato de Deus conduzir tudo para a sua glória é algo que deveria nos alegrar. Porque Deus será glorificado na preservação do seu povo. Outra lição. Por mais que nós não entendamos todos os detalhes de nossa história, né, especialmente as nossas estratégias, né, saibamos que tudo que Deus faz é bom, santo, sábio, perfeito, justo e agradável. Tá bom? Então, embora algo fuja do nosso controle, embora algo fuja de nossas estratégias, embora isso fuja de nosso poder, entenda, tudo que o Senhor faz é bom, justo, perfeito e santo, pois Ele é glorificado através desses seus atributos manifestados em sua providência.
Outra aplicação, nosso Deus é o Deus do mundo natural também. Ele age, então, por meio das coisas naturais. Geralmente, nós somos encantados pelo o agir sobrenatural de Deus. É o rompendo em fé, né? Eu vou mover o sobrenatural. Então, nosso coração se enche de alegria, de encanto, quando falamos dessas intervenções espetaculares de Deus. Mas a glória, a boa magia da coisa, reside no fato de você perceber o agir de Deus por meio das coisas naturais. Quando você é curado a tomar um remédio, você está ali com dor de cabeça e toma um paracetamol. Não foi o paracetamol que lhe curou, foi Deus que lhe curou e usou o paracetamol. Entende? Nós precisamos então perceber e ver a beleza do agir de Deus no mundo natural, nas coisas naturais. Num período gestacional, tudo muito bem determinado por Deus. É Deus que faz cada um dos passos ocorrerem. Ele é a causa primária de todas as causas secundárias. Nosso Deus é o Deus do natural também. E precisamos aprender a ver Ele desde uma planta que nasce, a vê-lo nesse sentido como sinônimo de ver o seu agir. Ver o agir dele por meio de uma planta que cresce e que dá uma linda flor ou um saboroso fruto. Precisamos ver o agir de Deus por meio do levantar do sol, do pôr do sol. O processo de rotação da terra se dá porque Deus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Então, queridos, precisamos aprender e a honrar e a glorificar a Deus por meio das ocorrências naturais. Deus está presente em nosso meio, é o Deus conosco. Ele governa a nossa história. E ainda, o nosso Deus também é o Deus do sobrenatural. Ele também pode agir extraordinariamente. Isso não significa que ele tem que agir dando dons extraordinários que ele deu para propósitos específicos e que nós já sabemos que esses dons extraordinários cessaram. Mas não crer que esses dons extraordinários estejam presentes hoje não é sinônimo de não crer que Deus age também de maneira extraordinária. Ok? Por meio de ocorrências extraordinárias. Sim, Deus pode curar alguém usando o remédio. Mas Deus também pode curar sem usar o remédio. Veremos esse detalhe mais a semana que vem. Onde veremos que Deus age usando meios, sobre os meios, sem meios e às vezes até contra os meios. Tá bom? Mas o nosso Deus também é o Deus do sobrenatural. Não há nenhum aspecto de sua criação, do vasto universo e da realidade de todas as suas criaturas, quer sejam criaturas materiais ou espirituais, não há nada que esteja fora do seu controle e do seu domínio. A doutrina da providência, queridos, nos ensina que não é uma força cega, uma energia que está misturada com a sua criação, como afirma o panteísmo. Não é um ser meramente transcendental que está à parte de sua criação e que cuida da sua criação apenas por meio de leis cegas. Não. A doutrina da providência nos lembra de um Deus pessoal, de um Deus que se relaciona com a sua criação, que se relaciona com seus filhos, que governa tudo, que preserva tudo, que a sua vontade é a causa de todas as causas secundárias e que ele governa tudo para um fim que é a sua glória e o bem do seu povo. Essa é a doutrina da providência. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos orar, queridos. Bondoso e gracioso Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração, ó Deus. É o que nós pedimos, Deus Santo. E nos dê contentamento com essa maravilhosa doutrina da providência, para o louvor da tua glória, no nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Pessoal, está encerrado. Que Deus abençoe a todos e até terça-feira.